Buenos días desde el Centro de Idiomas y la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Católica San Pablo. Le damos la más cordial bienvenidos a la Semana de la Educación Internacional. Yo soy Tania Pereira, soy docente del Centro de Idioma y voy a moderar el evento. Nuestro evento es una semana en modo avião. É espaço de encontro com nossos estudantes, docentes, antigos alunos e, em geral, membros de nossa comunidade internacional, interessados em conhecer sobre os destinos acadêmicos que oferece a Universidade Católica São Paulo, graças a seus sócios internacionais e as oportunidades de beca para estudos superiores em geral. Nosso objetivo é promover a cultura de estos países e permitir a los asistentes sonhar ou entusiasmar-se com realizar uma mobilidade acadêmica e cultural tão pronto como seja e seguro possível hacerlo. Para preparar-se, há que contar com informação. Para optar por estas becas, há que identificar o destino, em muitos casos, aprender o idioma e postular. Cada dia viajaremos virtualmente a um ou vários países, e o dia de hoje lo haremos hacia os países que hablam português, de la mano do Centro de Idioma e PUC Minas de Brasil. Antes de iniciar a apresentação, le compartimos algumas recomendações. A duração da exposição será 35 minutos aproximadamente, 10 mais 5, e teremos logo amplo espaço para realizar as consultas. Então, dichas consultas le podem realizar em el chat, ok? Então, agora vamos apresentar os participantes do evento. Vamos conhecer a professora Priscila Campelo de PUC Minas e os estudantes da PUC. Eu agradeço, Tânia, pelo convite. É uma honra para a gente aqui da PUC Minas estar sendo convidado para participar desse evento tão importante que aí a Universidade de São Paulo promove. E no momento de hoje, nós trouxemos 3 alunos, né? Eu escolhi 3 alunos que são muito simbólicos para alguns programas internacionais que a PUC tem. Então, eu trouxe o Rosário, né, que é o primeiro aluno, é o Rosário de Jesus Martins. Ele é um aluno nosso que é de Timor-Leste, né, e ele fez a graduação em letras aqui na PUC Minas, em português e inglês, e bacharelado em português, e atualmente cursa pós-graduação em linguística aqui na PUC. A Francine Brandhuber, ela é graduanda em licenciatura e bacharel em História aqui na PUC Minas, foi bolsista Santander Mundi e estudou na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal, e ela também ela fez a mobilidade, né, foi finalizada por meio da Bolsa de Acordo com Cooperação entre a PUC e a Universidade do Porto. E a Rayane, ela é o nosso aluna, Rayane Vieira, ela está formando em letras português e inglês, né, e ela fez um estágio, né, porque ela está aqui hoje, porque ela fez um estágio na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos. Então, todos os 3 fizeram algum tipo de intercâmbio no exterior. Então, é com muita honra que eles vão falar um pouco da experiência deles, e eu, de antemão, agradeço muito a abertura de vocês para nos receber aqui hoje. Ok, obrigada também pela participação de todos, e também nos está acompanhando Sara Souza e a aluna da nossa universidade, Eliana Condori. Hola, buenos días, buen día, buen día. Bueno, como dijo Tania, y ahora voy hablando un poquito en español, en portugués, pero despacito para que todo se entienda. Bueno, yo soy parte del equipo de Relaciones Internacionales y Cooperación y soy también la responsable de la movilidad saliente. Por eso el día de hoy traigo acá conmigo Eliana. Ella tuvo la oportunidad de realizar
un intercambio en la PUC Minas hace un tiempo y también podrá conversar un poquito con nosotros sobre su experiencia. Muchas gracias por estar acá todos, muchas gracias por participar de este evento y creo que va a ser excelente poder conversar un poquito en portugués, ya sea cual sea su variable, ¿no? Porque acá tenemos varios tipos de portugués. Ok, então daremos início à nossa programação. Hoje vamos que cada um vai dar suas experiências de como ha sido o processo do intercâmbio, o apoio da universidade, quais foram seus apoios, sus motivos, ¿no? Que hicieron la decisión de hacer o intercambio em outro país. Então, acá já estão os invitados. Bem-vindos. Vamos começar com nossa mesa redonda. Vamos começar com nossa mesa redonda. Então, gostaria que todos os estudantes, né, de intercâmbio pudessem dar uma contribuição com o depoimento de vocês através das perguntas e compartilhar com todos os nossos alunos do Centro Idioma e os alunos que estão participando das experiências de vocês, com o intuito de fomentar essa experiência, fomentar também o intercâmbio acadêmico em outros países, ok? Então, comecemos, vamos fazer uma sequência com a Eliana, né? Eliana, cada um poderá responder as perguntas, Eliana, Rossário, e em seguida aqui passemos aos outros estudantes. Então, comecemos com Eliana. O que motivou vocês no geral, a fazer um intercâmbio, a sair do seu país e a estudar em uma outra universidade? Bueno, yo desde más o menos quinto semestre ya sabía que quería hacer un intercambio y me llamaba mucho la atención la idea de viajar a otro país y vivir allá y conocer otra cultura diferente a la de Perú. Y adicional a esto, también quería que fuera un país que no hablara el español y me llamó mucho la atención Brasil como opción porque era la que estaba más o menos cerca de Sudamérica y podía compartir un poco de las experiencias que he tenido, ya sea en mi país y con otros países de allá como Colombia, Bolivia, Chile, Hungría hasta Corea del Sur, que son más o menos los países de donde pude conocer gente allá en Brasil. E você foi para a Universidade PUC Minas. Que curso você foi realizar dentro da PUC Minas? Yo llevé ingeniería de la producción en la PUC Minas y la verdad que me integraron bastante bien allá. Todas las personas eran súper amables. Hubo un grupo de amigas que eran como que hermanas las cuatro, pero me supieron integrar casi desde el primer día. Y la verdad que estuve muy feliz de ir allá, a la PUC. E o que você recomendaria aos estudantes que desejam sair do seu país para fazer um intercâmbio? Quais são Yo as recomendaría, recomendações? sí, les diría que no tengan miedo, porque escuché que muchas personas tenían miedo como que a ir y como que empezar de cero o hacer nuevos amigos, pero eso yo creo que llega naturalmente y que no se concentren tanto en el miedo, sino en las posibilidades que pueden tener allá. Por ejemplo, yo, digamos, ya tengo casa para decir que quiero viajar a Colombia, a Corea del Sur, que es un país que me llamó también la atención. Pude descubrir bastantes cosas de Brasil, como la música. No hay día que no escuche música de Brasil. Y es más que todo las posibilidades y lo mucho que te abre la mente el viajar y poder conocer personas de diferentes países. Ok. E como teve alguma dificuldade em relação ao idioma com o português, a sua experiência na PUC? Sí, creo que allá cortan bastante las palabras y al inicio sí me costaba entender bastante el portugués y digamos al pedir comida, era como que
tenía que pedir ayuda, pero en eso me ayudaban bastante allá. Por ejemplo, sorbete, pensaba que era como que el sorbete para tomar un líquido, pero era helado. Y en esas cositas más o menos sí tuve que aprender más del idioma y ajustar el oído. Más que todo aprendí como los bebés que primero escuchan, escuchan, escuchan y de ahí de la nada ya estaba hablando y mis amigas se sorprendieron diciendo como que no, como que antes no hablabas tanto, hablabas en portuñol y luego ya aprendí mucho mejor el idioma y como que las frasecitas que tenía muy particulares de Minas y me gustó bastante. Ok, obrigada, então. Então, aqui é mais uma pergunta. E como foi o processo, né, do intercâmbio e o apoio entre as universidades? Dentro de la Universidad de la PUC Minas, bueno, empezando desde aquí, Sarita me ayudó mucho en el proceso para ir a Brasil y también tuvimos aquí reuniones con alumnos que ya habían ido antes a Brasil, por ejemplo, en mi caso, y eso me ayudó bastante a poder conseguir información sobre la visa y los procedimientos que tengo que seguir una vez estando allá. Y luego en la PUC Minas me ayudaron bastante de los tipo madrinas que tenía y cada alumno tenía como que su propia madrina y ellas como que te ayudaban, te guiaban en los procedimientos y me ayudaron bastante para sacar el, un documento que me acuerdo que tenías que sacar llegando ahí, ya me olvidé el nombre, pero me ayudaron bastante en los trámites y también al adaptarme, incluso nos dieron como que un paseo por toda la PUCI y ya pudimos conocer mejor y ubicarnos mejor en las clases. Ok, que bonito que, assim, a experiência, então, obrigada por compartilhar aqui com os demais esse seu processo e a sua ida aí de intercâmbio ao Brasil. Obrigada pela participação. Então, passemos aqui também para dar o seu depoimento, seu testemunho, compartilhar com os demais, com o Rosário. Rosário, que é de Timor-Leste, então, Rosário também, para contar a sua experiência, aí também falar um pouco sobre o processo, por que você escolheu o Brasil, né, que é um país também de língua portuguesa, para fazer o seu intercâmbio, o que você estuda, o que você pode indicar também aos estudantes para fazer um intercâmbio acadêmico, no caso. Bom dia a todos. Obrigado, né, pelo convite, a professora Priscila e a universidade, né, que nos convidou. Muito obrigado. Eu não sei se é agora que eu vou partilhar o slide ou preciso responder as perguntas como a outra colega fez. Se puder, essa primeira parte, em seguida você compartilhar a sua experiência, igual com a apresentação. Beleza. Então, eu vou começar a escolha do Brasil. Na verdade, assim, se fosse por mim ou a minha família, talvez eu não conseguiria escolher o Brasil. O intercâmbio, primeiramente no intercâmbio, na verdade, foi a questão de congregação. Eu faço parte de uma congregação religiosa. A congregação foi fundada lá na Holanda, mas hoje está presente na África, na Europa, aqui na América do Sul e também lá na Ásia, onde está a Indonésia e Timor-Leste. E então, assim que eu terminei a minha formação, eu recebi, né, a missão de vir aqui. Então, a escolha do Brasil é realmente pela questão de língua. E então, a primeira coisa, né, vim ao Brasil porque aprender língua, como todos sabem, internacionalmente conhecendo, né, o Timor-Leste tem como línguas oficiais uma língua local que chama Tetum e a outra a língua portuguesa. Mas aí, dentro das questões históricas, políticas, Timor-Leste, nem todo mundo fala a língua portuguesa. Aí que entra a minha história. Eu nasci quando os portugueses já deixaram, né, o Timor-Leste, e ali no finalzinho, onde o meu país foi ocupado, né, pelos indonésios, o país vizinho. Então, eu nasci sem falar língua portuguesa, porque o português foi proibido de falar entre a população durante essa ocupação de Indonésia. Então, nasci falando a minha língua materna, a primeira língua oficial e a língua indonésia. Eu tive contato com a língua portuguesa porque meu pai chegou até terceira classe quando os portugueses ainda estavam lá.
Então, tive contato. E aí, então, eu passei meu ensino básico aprendendo, né, a língua indonésia. Depois, no processo da transição para a independência, eu tive contato com a língua portuguesa. Então, eu cheguei ao Brasil sem falar nada da língua portuguesa. Então, a escolha primeiro, né, vem ao Brasil, primeiro, né, um intercâmbio entre congregacional. Aí, depois disso, eu cheguei aqui sem falar nada, eu tive que aprender português no colégio, perto aqui de casa. Eu entrei na sala vestindo o uniforme, isso é a minha escolha, para não, vamos dizer assim, né, para que eu consiga entrar no meio do público jovem. Então, eu vesti, né, o uniforme do colégio, como terceiro ano do ensino médio, eu fui ao colégio sem falar nada, eu estava ali no meio para aprender língua portuguesa. E aí, então, o processo foi assim. Depois, eu fiz o vestibular para entrar na PUC. Então, comecei, né, a minha caminhada de estudo na PUC e foi muito, muito legal. Eu costumo dizer que, assim, a minha formação pessoal e profissional dentro da PUC começou na PUC, sabe? Começou na PUC. E aí, dizendo, assim, talvez uma outra pergunta, assim, tipo, mensagem, né, para os amigos que querem, né, escolher a PUC Minas, eu acho que vem sem medo. Porque, assim, não é só entre professores e alunos, mas a construção de vínculo, a relação entre professores e amigos, foi mais que isso, sabe? E isso faz com que eu me sinta muito vontade de perguntar, discutir, conversar, pedir, assim, opiniões, né, para os professores, para os alunos, né, os colegas da turma. Então, isso me ajudou muito no meu desenvolvimento de aprendizagem de língua portuguesa. E aí vocês já pensaram, né? Uma pessoa que vem sem falar a língua portuguesa, faz o vestibular para entrar na universidade e ainda por cima estudar letras. E aí que complica mais. Então, ali nos períodos iniciais estava muito difícil. Uma das coisas que eu lembro até hoje, os amigos estão ali no meio, né, para tentar entender o conteúdo que o professor passou. Eu não, estava ali juntando as palavras para se tornar frase, aí eu consigo, né, pegar pouco a pouco. Então, estava muito difícil, mas com esse vínculo que eu criei, isso me ajudou muito a meu desenvolvimento. Então, assim, se quiser escolher a PUC, claro, né, tem a questão, assim, da sociedade aqui, que é diferente de outros países, mas, assim, em termos de universidade, eu acho que vem sem medo, porque ali, assim, vamos dizer assim, meio que coisa de família, vamos dizer, se constrói, né, essa família entre amigos, professores. Então, a PUC, para mim, assim, se quiser, vem sem medo, sabe? Que bom, então você, no caso, foi ao país sem ter nenhum conhecimento, né, do português, e aí você passou por todo um processo para adquirir a língua e teve algumas dificuldades, desafios também, de entender a língua e estudar o que você gostaria, né, do caso de fazer o curso acadêmico em letras. Que legal. Pode compartilhar o que você tinha aqui para compartilhar com os demais, já está aqui, fique à vontade. Beleza, então eu vou colocar aqui. Me dá um sinal se vocês estão vendo a minha apresentação. Sim, já está. Deu? Sim, já vemos. Beleza. Então, eu chamo, né, eu diria que a minha história, porque, assim, como eu disse hoje no início, né, a experiência que eu tive aqui, além de formação profissional, também é uma formação pessoal também, né? Então, eu digo que isso entra já na minha história. Não é só uma busca pela questão de intelectual, mas, assim, é uma construção de vida. Então, por isso eu chamei essa de minha história. Aí eu vou passar, né, algumas partes que hoje eu já tinha falado, né? Meu nome é Rosário, eu sou religioso, eu sou timorense. Aí eu vou passar rápido. Bom, Timor-Leste, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, um país, assim, oficialmente chama República Democrática de Timor-Leste, localizado lá na Ásia. Então, vocês estão vendo aqui, né? Tem o Brasil que está verde, e depois meu país tem esse quadradinho amarelo alaranjado aqui, entre Indonésia e Austrália. Então, uma distância boa. Então, essa é a localização. Bom, Timor-Leste sendo uma ilha, mas aí dividido, né, em 3 distritos. Aí a questão de distrito precisa entender que
equivale, talvez aqui no Brasil, o estado ou cidade, uma coisa assim. Então, de onde eu venho, a minha cidade chama Ermera, e depois o capital é Dili. Bom, como hoje eu disse inicialmente, nós temos, né, as línguas oficiais Tetum e português. Então, Timor-Leste, consequentemente, faz parte, né, desse CPLP, Comunidades de Língua Portuguesa. Além dessas duas línguas oficiais, nós temos mais de 25 línguas locais, as línguas vindas de famílias linguísticas diferentes. Então, tem aqui a Atauro Language, que é uma língua de Atauro, uma ilha também faz parte do país lá. Aí depois tem a família linguística Papua e também Austronese. Acredito eu que futuramente vai acrescentar mais, né, uma família linguística, nesse caso indo-europeu, porque a minha língua oficial faz esse empréstimos e a entrada de língua portuguesa muito forte na minha primeira língua oficial. Então, acredito eu que daqui a pouco vai ter a quarta família linguística. Entre essas línguas aí, eu falo a língua Mambai, que é a minha língua materna, depois eu falo uma língua vizinha, chama Kemak, as duas línguas oficiais, Tetum e português, e também eu falo a língua indonésia, que é o país vizinho, né, o país que ocupou a gente durante 24 anos, depois também eu falo a língua portuguesa. E aí, então, a cultura, né, de onde eu venho, nós temos uma mistura tanto dos portugueses quanto da ocupação da Indonésia. Então, vocês estão vendo a parte esquerda, essa imagem aqui, pelo vestimento, vocês estão vendo que tem alguns usam calça, outros usam pano, né, não é saia, é um pano que a gente usa, eu não sei como explicar em português. Mas isso aqui é uma mistura, uma herança deixada pelos indonésios. Assim também se usa calça, assim. Agora, nós temos, né, o produto local, nós temos a roupa, né, tradicional de lá, que a gente usa, pelo menos nos momentos importantes. Então, tem esses aqui. Aí depois, atualmente, nós temos um museu onde guarda a história, principalmente dos portugueses. E essa bandeira no meio, segundo a informação que consta no museu, diz que essa aqui é a primeira bandeira deixada pelos portugueses. Então, hoje, ela está aqui no museu. E aqui, um último monumento, foi construído há pouco tempo. É diferente do Brasil, né? Os religiosos que vieram para cá são jesuítas. Os que foram para meu país foram dominicanos. Eles são responsáveis, né, por grande maioria da questão da educação. E aí, aqui tem algumas construções deixadas pelos portugueses. Tem o Palácio do Governo, o Liceu, que hoje se tornou uma universidade nacional de lá. Aí a primeira igreja talvez seja essa aqui. E essa aqui, a igreja da minha cidade também, que foi deixada pelos portugueses. E essa aqui, uma casa, né, uma moradia de um rei ou uma pessoa importante durante a colonização dos portugueses. E aqui nós temos, né, pensando nos lugares turísticos, aqui no Brasil tem Cristo Redentor, nós temos Cristo Rei. E esse aqui é um presente do presidente da Indonésia, quando o país fez o 20º aniversário como parte da Indonésia. Então, nós recebemos, né, esse presente. E aí, lá também nós temos, né, isso aqui para representar um pouco a questão de religião. Posso dizer que hoje, assim, entre 97% e 98% são católicos. Portanto, montanhas, né, os lugares mais altos costumam encontrar a estátua, né, de Nossa Senhora ou cruz, né, relacionados à Igreja Católica. E essa é uma estátua padroeira do Timor-Leste que está na montanha mais alta do país. E aqui está talvez a história, né, de cada tribo. Eu acho que lá nós ainda temos, né, essa vivência em tribos. Então, cada casa que vocês estão vendo aqui representa cada tribo. E aqui guarda a história, a herança, né, que foram deixadas pelos nossos avós, tataravós. Então, se você quiser saber sobre tribo, vai lá nessa casa e pergunta à pessoa que está aqui na casa. Ela vai te explicar, assim, gerações e gerações, vai explicar os objetos que estão lá, vai relacionar, né, entre nosso tataravô com o atual. E depois aqui, como eu já disse, né, nós temos as roupas tradicionais, né, produto local.
E aí, esse aqui também hoje eu já falei, né, sobre a escolha do Brasil, a minha aprendizagem de língua portuguesa. Outra coisa que eu quero destacar aqui, talvez, né, o processo quando eu aprendi o português. Uma coisa que eu fiz, né, como eu falei que eu cheguei aqui sem falar nada da língua portuguesa, então eu tive um dicionário português, um dicionário inglês, um dicionário indonésio, por exemplo, inglês, indonésio e indonésio, inglês. E eu vou fazendo, né, esse movimento para tentar entender o português. E aí, hoje também eu falei, né, sobre a entrada na PUC, eu fiz o vestibular, além de PUC, eu também fiz o UniBH, outra universidade aqui em Minas, no Brasil, e aí eu passei nas duas. Agora, eu não sei como foi, né, a avaliação, mas eu tive, assim, certeza de que as questões fechadas eu acertei, e depois a minha escrita estava muito mais ou menos, mas, assim, como eu treinava muito, então eu tive certeza também que, assim, talvez seja por isso eu passei nas duas universidades. E eu escolhi a PUC Minas, né, pela pesquisa que eu fiz e a qualidade que eu achei, né, nas minhas pesquisas iniciais. Por isso eu escolhi a PUC Minas. Então, em 2014, eu comecei, né, a entrar para a PUC Minas. Rosário. Sim. Rosário, querido, o nosso tempo está esgotando. Beleza. Eu vou passar só as imagens e eu finalizo. Tá bom, obrigada. Beleza. Então, aqui, em 2014, entrei. Aí, depois, esses são os professores, né, que eu tive na PUC. Essa aqui, as experiências que eu passei, né, para aprender mais português. E os estágios. E depois, 2018, eu me formei, graduação. Eu me graduei, né, em Letras Português e Inglês. E depois, no bacharelado. E aí, os lugares que eu visitei, assim, em termos culturais, eu gostei muito, né, dos lugares que eu visitei aqui no Brasil. E agora eu estou, né, na pós-graduação em Letras Linguísticas, comecei no início do ano. Bom, eu acho que isso, e muito obrigado, desculpe se eu assim, passei, né, o tempo estimado. Obrigada por compartilhar a sua experiência e também falar sobre o seu país e a sua cultura. Obrigada por compartilhar aqui conosco as informações. Então, continuemos com o bate-papo, né, vamos escutar agora a Rayane Vieira, que ela fez o intercâmbio, né, na universidade nos Estados Unidos. Então, Rayane, dê a sua experiência, fale sobre como foi o processo e o que você, no caso, pode recomendar aos alunos, né, que queiram fazer intercâmbio em outro país. Bom dia a todos. Então, no meu caso, eu não fui lá, eu fiz o intercâmbio por regime remoto por conta da pandemia, mas eu acho que isso não diminuiu minha experiência de forma alguma. Foi muito bom culturalmente, culturalmente e no aprendizado também, porque eu vi a minha língua como língua estrangeira. Eu fui fazer parte, né, ver o aprendizado, né, dos alunos do Tennessee com o curso de português. Então, eu vi o português como L2, língua estrangeira, e foi muito interessante. Quanto à experiência cultural, foi muito boa, eu tive contato direto com os alunos, porque como eu estava estagiando, né, nessa experiência do intercâmbio, foi muito bom. Além do... oh, meu Deus... Eu sou um pouquinho tímida, então, desculpa. Além dessa experiência, né, acadêmica, eu pude também conversar um pouco com eles, saber um pouquinho sobre lá. Então, isso eu acho que culturalmente também agregou. E também eu tive muito apoio da professora que é do Tennessee, a Vanessa. Teve um apoio tanto da PUC quanto a professora do Tennessee. Então, essa mediação foi uma coisa, assim, essencial. Foi primordial para ter uma experiência muito boa nesse intercâmbio. Os professores sempre estão ali dando apoio, estão dando feedback. Então, é muito bom quando você tem o apoio do professor e você tem uma recepção boa vindo dos alunos também. Então, eu acho que como todos já disseram até agora, a recepção tende a ser boa e calorosa. Então, assim, é uma coisa... O intercâmbio é uma experiência muito boa para agregar tanto na experiência acadêmica quanto na experiência pessoal. Acho que é um crescimento muito grande, traz muitas experiências boas. Acho que é isso, se tiver mais alguma coisa.
Ok, então no caso, foi um intercâmbio que também não limita fronteiras, né? Seria parte que acho que é um dos benefícios hoje da virtualidade, né? Da gente poder fazer intercâmbios, né? Já não tem limite, né? Tem, Não. claro, seria essa questão de poder estar fazendo um estágio, fazendo um período dentro de uma universidade estrangeira. Que legal. E teve algum processo de dificuldade de comunicação entre português e inglês quando você fez esse estágio ou não nada, não teve nenhum problema? Como os alunos eles estavam aprendendo português, majoritariamente eu tinha que falar português com eles. Então, eu tive mais dificuldade na questão da comunicação do português e falar com eles, mas no inglês foi tranquilo, a língua materna deles foi ok. Mas como eu tinha que manter essa comunicação em português, só teve essa pequena dificuldade, eu tinha sempre que como se quando a gente está aprendendo inglês, a gente comete aqueles pequenos erros que o falante nativo sempre fala com a gente, dá aquela corrigidinha, aí eu tinha que sempre estar cautelosa ali, mas por conta disso. Mas quanto à língua também, quando eu cometi algum erro, eles pediam para repetir, ou então, quanto à língua mesmo, se eu tive alguma dificuldade, eles sempre estavam ali receptivos, me pediam para repetir, então não teve uma dificuldade muito grande. Ok, muito bem. E foi quanto tempo esse intercâmbio, o que você fez virtual? Foram 4 meses. 4 meses. Ok, obrigada, Rayane, aqui Eu que pela agradeço. participação também, pelo depoimento e incentivando aí a outros alunos também. Aí, a internet, ela não tem fronteira, né? A virtualidade, a gente pode também fazer intercâmbios virtuais. Obrigada pela participação. Então, vamos aqui finalizar essa parte da mesa de partes com a Francine Banduber, que fez intercâmbio em Portugal, né? Estudante brasileira que fez intercâmbio em Portugal. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade, bom dia a todos. Bom, o meu processo de intercâmbio, ele começou um pouco antes da pandemia, e quando eu retornei, a pandemia tinha acabado de começar, então eu cheguei aqui no Brasil e já começou todo esse processo pandêmico, mas o intercâmbio em si, ele teve duração de 1 ano, eu ganhei uma bolsa do Santander, que se chama Santander Mundi, e depois ganhei mais uma bolsa, que chama Acordo de Cooperação. Então, nesse processo, eu basicamente conheci outra cultura, e eu diria outras culturas, né? Tendo em vista que o mundo ele é totalmente globalizado, então significa conhecer pessoas de outros países que estavam também fazendo intercâmbio em Portugal. Por que eu escolhi, né, realizar esse intercâmbio é justamente conhecer o outro, né, um olhar etnográfico. Esse outro que, em muitos casos, é bem diferente de mim, né, e isso, às vezes, pode gerar um desencontro, né, isso é normal, é natural. Por vezes, por exemplo, uma vez uma colega minha me mandou uma mensagem perguntando assim, é para sempre ter contigo 8 menos um quarto? E eu fiquei assim, olhando para o telefone, assim, o que estava acontecendo? E eu falei, não, para sempre não, só hoje, a gente só vai encontrar hoje. Aí ela, não, mas não foi isso que eu perguntei. Então, existia ali um inicial desencontro, e eu acho que ele foi muito importante no sentido de aprender a me virar, né? Você tem uma diversidade ali, e você tem que resolver uma situação. Por exemplo, tem um professor que está explicando a matéria, você tem que estar atento, muito atento, e eu acho que isso suga um pouco das nossas energias, né? Tá sempre muito atento para tentar compreender aquele outro que em muitos pontos se difere de mim, mas em tantos outros muito se parece, né? Os teóricos da antropologia moderna falam sobre isso, né? Desse outro. E o ato de sempre fotografar esse processo, de viver intensamente esse intercâmbio, é muito comum entre nós, intercambistas, né? O tempo todo querendo registrar esse processo e querendo mostrar para as pessoas, porque aquilo que você está vivendo é como se você experienciasse a vida em um país em um período muito curto. Então, dormir, aquilo que a gente entende como perder tempo, a gente não quer. A gente quer sempre estar aproveitando ao máximo a experiência, né? E aí eu faço história na PUC Minas, e aí quando eu fiz o intercâmbio, quis
realizar disciplinas que, por vezes, não eram tão presas na minha grade natural, né, de história. Então, eu quis cursar disciplinas na área da cidade do Porto, queria entender, né, a universidade para a qual eu fui fica na cidade do Porto. Então, eu queria entender qual que é a relação dos cidadãos com aquela cidade, como é que é a história dela. Para além disso, quis estudar literaturas africanas, tem um mestrado lá nessa área, então quis entender o olhar do português em relação às línguas e os grupos nativos. Então, isso foi um processo de descoberta, assim, foi às vezes um choque, às vezes um desencontro, mas no caminho muito gratificante. Eu acho que quando eu voltei, o meu olhar em relação a outras etapas aqui na universidade foi diferente. Por exemplo, às vezes a minha maturidade em termos de alguns teóricos, eu tive muitas coisas que foram agregadas na Universidade de Destino, que foi a Universidade do Porto. E uma recepção por parte do grupo das relações internacionais muito cuidadosa, sabe? Olha, tá tudo bem com você, você precisa de alguma coisa. E esse processo foi muito importante para que eu me sentisse segura, né? Tendo em vista que você está do outro lado do mundo, você não conhece ninguém. O que você vai fazer? Você conhece a língua, mas tem os desencontros. Como é que isso vai funcionar? Então, isso foi muito importante, essa ponte entre a Universidade do Brasil e a Universidade Portuguesa, que foi muito bem recebida. Em relação à população local, eu particularmente não tive nenhum problema, mas, obviamente, conheço casos de pessoas que passaram por determinados desconfortos. Então, isso é importante a gente pensar que, antes do intercâmbio, é necessário que a gente faça uma pesquisa sobre o local onde a gente está indo, por que a gente está indo para essa universidade e não para outra. Isso é extremamente importante, enfim, se munir da maior quantia de informações que a gente puder. Então, eu escolhi a Universidade do Porto por causa do seu desempenho em rankings internacionais, como entre as 100 melhores universidades do mundo. Isso foi muito importante. Precisava entender com quem que eu ia estudar, então conhecer os professores, as disciplinas e tentar, para mim, na minha opinião, talvez seja interessante cursar disciplinas que não teriam aqui na sua grade original, para ser um diferencial, né? Para que você tenha algo a oferecer extra, né? Tendo em vista esse mercado nosso, né? Nós temos que ter, querendo ou não, a noção de que o mundo é um grande mercado. Querendo ou não, aquilo que nos diferencia de outros candidatos para um trabalho, para um mestrado, é importante, né? Então, conhecer, estudei um pouco também de literatura comparada, história moderna, isso foi muito importante para o meu processo de formação mesmo, né? As burocracias, existem algumas, é necessário dizer isso, né? Passaporte, visto, tudo isso é muito importante, né? Então, se munir de fazer um planejamento financeiro é importante, né? A gente precisa pensar, vou gastar quanto? O que eu como aqui, o que eu gosto aqui, existe lá naquele outro país, em que quantia? Isso é extremamente importante. E a distância dos familiares, né? Acredito que os ouvintes aqui talvez tenham uma relação próxima com a família, e isso é muito importante de dizer. Você vai estar sozinho, mas não tão sozinho. No meio do caminho se encontra muitos amigos e outras famílias, né? Talvez de outra ordem, mas elas estão lá. Então, eu acho que, de maneira geral, é isso. E a nossa reflexão é mesmo no sentido do momento posterior, já finalizando aqui a minha fala. O momento posterior, ele é muito introspectivo. Eu diria que toda vez que eu vou falar sobre o processo de intercâmbio, eu acabo ressignificando a minha fala, aprendendo um pouco mais nesse meio do caminho, porque é nesse procedimento que a gente repensa, né, as nossas escolhas no intercâmbio e pensa também faz um balanço daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente poderia ter aproveitado mais. Eu acho que eu queria que os dias fossem mais longos para aproveitar ainda mais essa experiência, né? Eu acho que é basicamente isso. Tem mais alguma pergunta? Que bonito! É assim, para agradecer a sua fala, a sua experiência, e realmente, a gente, quando faz o intercâmbio, se permitir, né? Acho que tem que se permitir a conhecer pessoas, a conhecer culturas, e não se limitar, né? No caso, viver a experiência e se permitir o que você pode trazer, né,
de algo que se pode destacar dentro da sua vida profissional, da sua vida pessoal, né? Isso é único. E que bom que você teve uma bonita experiência aí entre esse intercâmbio. Dificuldades linguísticas entre o português brasileiro e o português de Portugal, teve algum processo? Como você conseguiu lidar entre essas diferenças? Bom, eu acho que existe uma diferença no português falado no norte de Portugal e no sul de Portugal. Eu percebi muito isso. E as outras pessoas que vinham da Ilha da Madeira, da Ilha dos Açores, e que estavam estudando comigo. Então, essas pessoas das Ilhas da Madeira e dos Açores tinham uma fala muito... Eles falavam baixinho, muito rápido, e eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que pode? E às vezes eu ficava só observando os lábios das pessoas se movendo assim tão rápido, e eu ficava assim, como é que eu vou fazer para entender isso? Então, às vezes, ter um ouvido mais atento e prestar extrema atenção foi muito importante. E também perguntar mesmo, assim, olha, não entendi isso, poderia repetir novamente, mais devagar? Eu acho que o português de Portugal é muito rápido, né? Enquanto o português do Brasil, no estado de Minas Gerais, a gente come o finalzinho das palavras, eu diria que o português de Portugal é muito ágil, e tem algumas expressões que às vezes nos confundem. Mas, de maneira geral, como eu passei mais tempo no processo de intercâmbio, eu tive mais oportunidades de aperfeiçoar. Então, eu já me sentia mais à vontade. No final do intercâmbio, eu já estava já tranquila, já usando até expressões que eram de português de Portugal. Então, foi aí até uma coisa confusa quando eu voltei para cá, para o Brasil. Ok, temos aqui Sara Souza, que é portuguesa, e pode falar também um pouco, né, dessas diferenças, que ela também está no Peru, foi para o Brasil, e pode compartilhar também essas diferenças linguísticas. Obrigada, Tânia. E vou aproveitar e falar no meu português, também para a Francine poder recordar de quando estava em Portugal. E foi muito interessante que ela disse que estudou na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Eu também estudei na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que há bastantes anos. E eu queria referir algumas coisas e depois também acho que já vou passar um pouco para o espanhol, porque sei que temos alunos nossos e acho que a Francine falou de coisas muito, muito importantes no processo de escolher para onde é que eu quero ir de intercâmbio, e eu falo muito disto, porque também é parte do meu trabalho na Universidade Católica São Pablo, de para onde é que eu quero ir, e eu acho que nós que trabalhamos nesta parte administrativa podemos dar os melhores conselhos sobre para onde podes ir, que universidade é boa, que universidade te aconselho, mas acho que o que a Francine referiu de eu tenho que decidir, e o Rosário também falava sobre isso, porque é que eu decidi o Brasil, ou porque é que eu decidi a PUC Minas, eu acho que isso é uma introspeção que cada pessoa que quer ter esta experiência tem que se dar esse tempo de procurar. Que país é que eu prefiro, que universidade é que eu prefiro, o que é que vai de acordo ao que eu quero fazer no futuro. Talvez esta universidade seja mais especializada nisto ou outra naquilo. Eu acho que isso é muito importante quando nós decidimos para onde é que queremos ir. E depois, aqui pegando um pouco no que a Francine falava, ela dizia que não entendia o que é que falavam as pessoas das ilhas dos Açores e da Madeira. Não te preocupes, porque eu também não, porque realmente eles têm uma forma de falar totalmente diferente e sim, falam muito rápido e acho que é na Madeira, né? Eles falam bastante para dentro. Eu acho que enfim, eu trabalhei também há muitos anos a ensinar o português do Brasil e eu acho, é a minha teoria e vale o que vale, não é nada científica. Nós em Portugal não abrimos muito a boca. E acho que no Brasil se gesticula bastante, então eu acho que por isso é muito mais fácil de entender. Eu acho que comecei a gesticular mais quando também comecei com esta dualidade de falar português do Brasil e português de Portugal. Se calhar há uns anos eu não abria mesmo a boca para falar e era bastante complicado, e acho que esta é a grande dificuldade dos brasileiros que vão a Portugal. Mas acho também que com o tempo o idioma tem muitas diferenças, mas também tem muitas parecências, e com o tempo acho que é igual. Acho que para nós em Portugal é mais fácil entendermos o português do Brasil, porque também consumimos muitas novelas, muita música, muito tudo, então é muito fácil para nós entender. Acho que para um brasileiro é um pouco mais difícil, mas também acho que ao fim de umas semanas começa a se entender, e é normal, não é? Acabamos sempre por ficar com algumas expressões quando estamos em algum país, não é? E essa expressão que a Francine falava do sempre,
Eu não tinha noção disso. E eu tive noção disso aqui no Peru, quando comecei a ter mais contacto com brasileiros, que me disseram que realmente esse sempre não tem o mesmo sentido no Brasil. E acho que aí está a riqueza também Às vezes podemos pensar porque é que um brasileiro vai para Portugal, porque é que um português vai para o Brasil, se o idioma é o mesmo. E a verdade é que há muitas diferenças e há também uma diferença cultural muito grande e muito rica, que a Francine falava. E agora queria ir um pouquinho ao lado académico, e aqui indo um pouco já, não à parte mais pessoal e social e cultural do intercâmbio, mas sim a parte académica, que também é algo que a Francine falava, e desculpa que esteja sempre a referir, mas realmente falaste de várias coisas que eu falo sempre quando falo com os alunos da nossa universidade, ao aconselhar o intercâmbio, que é essa questão das disciplinas, o que é que eu vou estudar naquela universidade. Vou, efetivamente, tentar aprender o máximo que eu puder daquela universidade. Talvez sejam disciplinas que não tenho no meu plano de estudos, mas naquela universidade existe e na minha não. Então a riqueza do intercâmbio também é exatamente isso. Claro que há sempre... os alunos querem sempre homologar muitas disciplinas, claramente, porque querem também fazer essa equivalência, mas por outro lado, se eu vou a uma universidade diferente da minha, por que não tentar também absorver esse conhecimento que este investimento, né? Porque há um investimento por trás, não há muito tempo, temos que preparar o passaporte, é o visto, é toda uma logística muito grande por trás de um intercâmbio. E acho que se podemos aproveitar tudo, é o que devemos fazer nestas situações. Y ahora solo un poquito en español a los alumnos de la San Pablo. En resumen, lo que yo estaba aquí conversando y refiriendo bastante a Francine, es que cuando ustedes decidan ir de intercambio, estoy seguro de que muchos que están acá es porque les interesa. En esta semana internacional tiene muchos países que están representados, muchas universidades, y Francine les daba un gran consejo, indirectamente no les dijo para ustedes, pero que es al momento de escoger, escojan bien, busquen, hagan esa búsqueda de qué país me interesa, qué idioma me interesa, qué universidad me interesa, y también buscar a nivel académico todos los cursos que de repente ustedes no los tienen en la San Pablo, pero que pueden buscar en otras universidades. Y chicos, bueno, los que deseen ir a la PUC-Minas, como Iliana ha ido, que nos ha acompañado hace un ratito. Conmigo ustedes lo ven, nosotros todo el tiempo abrimos la convocatoria para que se vayan a la PUC-Minas. Mi correo es internacional2, si no, nos escriben por nuestro Facebook, ahí en los comentarios lo que deseen. Yo los voy a apoyar el próximo abril del próximo año, estamos abriendo convocatoria, esperamos volver a trabajar con la PUC-Minas, así que vayan a vivir la experiencia que Rosario está viviendo ahora en Minas, lo que Iliana vivió y también lo que Francine ha vivido en Portugal y lo que Rayane también está viviendo en Estados Unidos, aunque virtual. No pierdan esa experiencia, han escuchado acá cosas muy, muy bonitas, muy chéveres, una experiencia de verdad inolvidable. Muchas gracias. Ok, então vamos abrir aqui 3 minutos para perguntas. Vocês têm algumas perguntas, pode escrever pelo chat ou pode também fazer aqui para os estudantes e também para Sara, para Priscila. Há alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Tenho uma pergunta para a Rayane. Rayane, e você pensa no futuro e, não sei, fazer essa experiência presencialmente? Ficou com essa vontade de fazer presencialmente depois do virtual? Com certeza. Eu vi que fazer intercâmbio não é aquele bicho de 7 cabeças. Eu realmente tinha um medo inicialmente, mas o estágio, mesmo que virtual, ele me deu essa coragem de, tipo, querer mais um pouco. Eu tenho muita vontade de futuramente voltar a fazer um presencial, fazer algum outro curso também, porque ficou aquela vontade, ficou aquele gostinho de quero mais depois do virtual. Obrigada. Acho que nós agora na São Paulo também permitimos que os alunos façam virtual. Temos alunos que temos agora 51 alunos a fazer, claro que não é estágio, é estudar virtualmente,
mas realmente eles estão muito contentes com a possibilidade, né? Porque talvez não posso ter a possibilidade económica ou por qualquer razão não posso viajar, mas a pandemia, no meio de tanto desastre e tanta coisa negativa que trouxe, também trouxe bastantes coisas positivas, sem dúvida, e é esta, né? Como a Tânia dizia, não há fronteiras com a internet, não é? Podemos ter outras experiências sem sair da nossa casa. Posso falar? Claro. Fazer as oficinas conosco também é uma forma de intercâmbio, né? Esse intercâmbio remoto. Então, nós convidamos os alunos para o ano que vem para juntarem-se a nós nas oficinas. Não sei se aqui Francine fez alguma oficina conosco na Letras, mas a Rayane conhece as oficinas, Rosário conhece, né, as oficinas de inglês e português, então vocês são muito bem-vindos. E é uma forma, né, de vocês estarem conosco internacionalmente. Ok, muito bem. Então, aqui falando sobre o projeto, nós aqui com a PUC Minas temos um convênio, uma parceria, né, já começamos com as oficinas de inglês e oficina também em português, voltada à fonética. Então, que todos estejam atentos, o Centro de Idioma também. Aqui nós temos os programas voltados a português, né, a língua portuguesa, inglês, e também temos francês, né? Então, os alunos aqui é uma ferramenta muito boa para que eu acho que é uma das principais para poder romper as fronteiras, seria se comunicar dentro de algum idioma, né, dos países que vocês desejarem aí viajar, né, ter essa experiência como os demais aqui apresentaram e compartilharam com todos. Então, gostaria de agradecer a todos me gostaria de agradecer a todos por la participación, y el Centro de Idiomas y la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Católica San Pablo, les agradecemos su participación y los invitamos a participar de nuestros próximos eventos de la Semana de la Educación Internacional, que son esses dias. Então, muitas graças a todos por seu tempo e por também compartilhar essas bonitas experiências. Muito obrigada. Muitas graças. De nada.